graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para a glória de Deus. Amém. Vamos então a mais um dia, quinto dia de oração e jejum para destruir os decretos das trevas, os decretos do diabo. Amém. Fizemos essa campanha, estamos orando já há 4 dias, hoje é o quinto dia. E a nossa palavra está lá no livro de 2 Reis 6, capítulo 6, versículos do 15 ao 17, nós vamos ler. E o tema desta campanha é João 10:10, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou abundantemente. Então, estamos orando para que todo o decreto, do inferno, todo o decreto maligno, tudo aquilo que não provém de Cristo, venha a ser destruído, anulado em nossas vidas, Porque quantas e quantas vezes estamos passando por problemas, por lutas, por guerras, que não foi Deus que planejou para nós. Então, nós iremos nos levantar em oração para destruir, e aonde há decretos que não são de Deus, eles serão anulados em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Então vamos buscar esta vida abundante que Cristo tem para nós, na nossa saúde, em todas as áreas da nossa vida. Jesus Cristo pode tocar e transformar. Amém? Então nós vamos meditar essa palavra de 2 Reis 6, Abra sua Bíblia em 2 Reis 6, ao final nós vamos declarar o Salmo 91 e nós vamos orar, Estamos na campanha 7 dias de oração para destruir, para anular decretos das trevas. Amém, amados? Amém. Então, vamos lá. Vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos de palavra. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, já colocamos as nossas vidas, nossa casa, família, trabalho, tudo que temos e somos em Tuas mãos, Pai. Declaramos que o Senhor é nosso Deus, que nós somos o Teu povo, Pai. Venha, Senhor, abençoando cada vida que aqui está, nos edificando com a Tua palavra, com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu favor, Pai. Abençoa cada um que aqui está, que ninguém saia sem a Sua bênção, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém.
Glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra Amém. de Deus então, amados. Lá em 2 Reis, capítulo 6, abra a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz na terra, né? Agradecendo a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos ajudado. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que ouviu, olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Glória Amém. a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesta passagem que nós estamos lendo de 2 Reis 6, nós estamos falando de um profeta, né? De um profeta, de um homem de Deus e também de um servo de um homem de Deus. Nesta passagem, o exército arameu, né, o rei da Síria, estava investindo contra o exército de Israel, contra o rei de Israel. Ele queria, né, invadir, queria escravizar o povo de Israel, mas esse rei da Síria não contava que Israel tinha um profeta, né? O profeta Eliseu. E toda vez que esse rei da Síria ele estava conspirando contra Israel, lá estava Eliseu. Deus revelava para Eliseu o que o exército assírio queria fazer. E Eliseu falava para o rei de Israel, né? O quê? Que tinham armadilhas, que tinham exércitos no caminho, né? E o rei de Israel, ele tomava as precauções, investigava para não cair nas garras do inimigo. Então, esta perseguição durou algum tempo e o rei da Síria se enfureceu com o profeta, porque ele queria invadir Israel, mas por causa desse profeta de Deus que recebia as revelações, entregava as revelações que Deus entregava a ele, a fúria deste rei se voltou para Eliseu e ele disse, reuniu seus conselheiros para saber qual era o problema, né? Que ele não conseguia pegar o rei de Israel. E os conselheiros disseram: o problema não está entre nós, não tem entre nós nenhum traidor, ninguém que esteja nos entregando, mas é um profeta. Lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que recebe as mensagens de Deus e passa para o rei, e é por isso que ele escapa dos nossos acampamentos, escapa dos nossos soldados, porque eles estão, né, com um profeta que ouve a voz de Deus. Então a palavra vai nos dizer que esse rei se enfurece, esse rei agora passa a querer pegar o profeta, passa a perseguir o profeta, então começa uma perseguição, né? E Eliseu tem um jovem que é servo dele, que está com ele, e numa manhã acontece o cerco. Muitos desse exército se juntam para pegar Eliseu, vão para Dotã e acampam ao redor do lugar aonde Eliseu está. E esse servo de Deus, servo do homem de Deus, ele se levantou numa manhã bem cedo e diz a palavra que quando ele saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que nós faremos? Amados, quantas e quantas vezes nós estamos nesta situação? Vemos os inimigos se movimentando, vemos os inimigos se reunindo, vemos os inimigos tramando e nós ficamos, meu Deus, o que nós vamos fazer, né? Parece que os inimigos estão em número maior do que nós, mas veja o que a palavra de Deus diz
eles clamam: ah, meu Senhor, o que nós faremos? Então veja, e o profeta já responde para ele: não tenha medo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então o profeta disse: não tenha medo. Se você pudesse ver o que está acontecendo no mundo espiritual, se você pudesse ver o reforço, os que Deus mandou para nos proteger, para nos defender, você não estaria com medo, você não estaria ansioso, você não estaria nervoso. E o profeta disse, né? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos, são maiores, estão em maior número. E Eliseu orou porque viu que ele não estava enxergando, né? Os anjos, os cavalos que estavam ao redor. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou as colinas e viu. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo, e ao redor de Eliseu. Então, amados, muitas vezes nós nos desesperamos, né? Ficamos ansiosos, aflitos com a guerra espiritual. Mas saiba que o inimigo pode levantar o seu exército para nos cercar, para nos impedir de receber, de chegar aonde nós queremos chegar. Mas Deus, Ele está conosco. Nós não guerreamos, nós não lutamos nenhuma guerra sozinhos. O exército de Deus está lutando a nosso favor, está nos protegendo, está pelejando por nós. O céu hoje está pelejando por você. Se você está nesta campanha, saiba que Deus, Ele já enviou os seus anjos, já enviou anjos com espada desembanhada, com fogo, com cavalos. Já tem um exército cercando sua vida, cercando sua casa, guerreando contra os exércitos do inferno. Não pense que nós guerreamos sozinhos. Você sabe que por meio da oração, o profeta estava lá, orando. Abra os olhos dele e faça com que ele enxergue. Porque muitas vezes nós guerreamos, oramos, mas parece que nós queremos enxergar, né? Então, hoje a nossa oração é para que você enxergue o agir e o mover de Deus na sua luta, na sua guerra espiritual. Em nome de Jesus, Deus vai te dar sinais de que os céus está pelejando na tua causa, pelejando em teu favor, sinais de que mais numerosos são o exército do Senhor ao seu favor. Em nome de Jesus. É isso que nós pedimos. E Eliseu orou, e aquele homem viu, aquele jovem viu os anjos, viu aquelas colinas rodeadas, né, de cavalos e carros de fogo ao redor daquela casa, daquele lugar, ao redor de Dotã, ao redor do Eliseu. E quando os arameus, eles desceram na direção de Eliseu, né, para pegar o profeta, diz a palavra no versículo 18, eles desceram na direção de Eliseu e Eliseu orou ao Senhor. Ora, amados, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Imagina a oração de um profeta. E o profeta orou, né, pedindo ao Senhor que ferisse aqueles homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Que nós possamos aprender com profetas, amados. Que a oração é tudo na nossa vida, que aquilo que nós pedimos ao Senhor, se nós orarmos crendo, nós receberemos. É o que está na palavra de Deus. Então seja profeta aí na sua casa, seja homem e mulher de oração. Não se assuste, não se amedronte, não tenha medo, não retroceda na luta espiritual. Vai batalhando, vai orando, vai repreendendo o medo, vai repreendendo a ansiedade. E vá orando, vá se consagrando, vá jejuando, que as trevas terão que retroceder em nome de Jesus. E acontece que eles são feridos de cegueira por meio da oração, por meio da fé. Eles são feridos de cegueira. E o profeta diz, não é por aqui. Esse não é o caminho. Nem é a cidade que vocês procuram. Veja que o profeta fala com aqueles homens. Sigam adiante e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Então, esse exército inteirinho da Síria entrou na cidade de Samaria, foi lá junto com o rei de Israel. Chegando lá, o rei disse, o que eu faço, profeta, com esses homens? Geralmente eu mato os homens que vêm até mim, homens de guerra. Eu mato, eu firo eles, né?
Mas o profeta não queria confusão, não queria matar ninguém, ele só queria ficar livre, fazer a missão dele, entregar as mensagens, entregar o que tinha que entregar. E ele diz, não, o rei costuma matar os prisioneiros que captura com a espada e o arco, versículo 22, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe-os voltar ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Os teus inimigos, eles verão que Deus é com você. Eles verão que Deus é por você e eles vão parar de guerrear contra você. Porque Deus vai demonstrar o seu poder, Deus vai lutar, pelejar em seu favor. Porque muitas vezes se levantam contra nós pensando que nós somos inimigos, pensando que nós queremos matar, roubar e destruir, mas ora, o povo de Deus quer andar na presença de Deus e fazer o bem, né? Cumprir nossa missão, fazer o que Deus mandou nós fazer nessa terra. Amém, amados? Mas amém. Tenha certeza que maior é o exército de Deus que luta em seu favor. Os inimigos verão que Deus é conosco, verão que o exército de Deus é maior que o exército deles. E eles vão nos deixar em paz, eles vão retroceder, desistir de guerrear, porque a presença de Deus é forte em nossas vidas. Amém, amado? Receba essa palavra é uma palavra de fé, que a oração, né? Que a busca pelo poder de Deus, nós pedimos para que Deus guerreie as nossas guerras, Deus vai guerrear, Deus vai usar o exército dele para que o inimigo retroceda, para que o inimigo não invista mais contra nós, mas nós temos que guerrear até o fim, precisamos guerrear em oração. Amém, amados? Amém. Continue orando aqui conosco. Estamos orando para quebrar, para anular, para destruir decretos das trevas. Então o mal não vai prevalecer. Vamos declarar e profetizar que os nossos inimigos vão parar de guerrear contra nós. Eles vão entender que os céus estão trabalhando em nosso favor. Recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então, estamos em maior número. Não tenha medo. Os que lutam por nós é maior. Deus é maior, Deus é mais poderoso. Vamos crer no poder de Deus. Vamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa casa, a nossa família, todos os integrantes da nossa casa, Pai, possam estar revestidos com a armadura de Deus, revestido com todas as peças da armadura, para lutar e resistir às oposições malignas, ao trabalhar das trevas. Pai, hoje nós estamos no 5º dia de oração, orando para destruir, para anular o decreto das trevas, tudo que foi escrito por Satanás, tudo que foi assinado pelas trevas. Em nome de Jesus, nós estamos orando para que seja destruído,
destruído, para que seja anulado. Pai, em nome de Jesus, nos cobre, Jesus, cada vida que está aqui orando conosco com o teu sangue. Cobre com o teu sangue o nosso lar, nossa casa, nossa família, e nos esconde, Pai, no esconderijo do Altíssimo, assim como o Senhor escondeu o profeta, a casa dele e o servo dele, Pai. Fere os inimigos de cegueira, Pai, que eles venham a passar por nós e venham não nos enxergar, não nos encontrar, porque nós estamos guardados no teu esconderijo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, clamando e pedindo nesse propósito de oração, que o Senhor estenda a tua mão de poder, Pai, e cala todas as vozes malignas, cala todas as vozes malignas que estão decretando decretos contrários à nossa vida, Pai, decretos contrários ao teu decreto, Pai. Em nome de Jesus, aqui há homens e mulheres de Deus presentes nessa oração, neste canal, Pai. Senhor, vem calando, vem derrubando, vem anulando todo o decreto que essas vozes malignas estão se levantando, Pai, amaldiçoando este homem, essa mulher, essa casa, esse lar, esse ministério, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, que neste momento é liberado poder para que todas as vozes satânicas, para que todas as vozes malignas possam ser caladas diante da tua presença, Senhor, diante do teu poder, em nome de Jesus, Pai. Vai colocando, meu Deus, em nome de Jesus, as vozes malignas no mundo espiritual que estão amaldiçoando a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa missão diante do Senhor. Vai, Senhor Jesus Cristo, liberando poder e fogo para consumir as obras do diabo. Em nome de Jesus, há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus, para anular, para destruir todo o decreto do inferno que se levantou contra nós. Todo o decreto do inferno seja anulado, seja destruído agora. Tudo que foi assinado, tudo que foi escrito pelas trevas e assinado pelo diabo, em nome de Jesus cai por terra agora. Em nome de Jesus cai por terra agora. Em nome de Jesus. A maldição que foi assinada, a palavra negativa que foi declarada, a palavra contrária, a oração da bruxaria que foi feita, a oração contrária feita contra esta família, contra esta casa, contra este ministério, em nome de Jesus Cristo, começa a anular, começa a destruir, começa a queimar, queima com fogo, queima com poder, todo o decreto das trevas em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, clamamos e oramos, anula, destrói, pelo poder do sangue de Jesus, comece a anular tudo que o diabo determinou sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta pessoa. Nós decretamos, Pai, que todo decreto de maldição, toda palavra de maldição está sendo quebrada agora, está sendo destruída, está sendo anulada agora, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, começa a quebrar, começa a destruir todas as palavras de maldição, todos os decretos de morte, todos os decretos de falência, de derrota, de ruína, de fracasso. Em nome de Jesus, tudo que veio para paralisar o teu povo, para matar, para roubar e para destruir, em nome de Jesus, Pai, destrói as palavras de maldição que muitos dos teus filhos têm ouvido, têm recebido desde a infância, desde que era pequeno. Todas as palavras de maldição que recebeu de algum líder espiritual. Todo o decreto das trevas em nome de Jesus. Todo o decreto do diabo, toda palavra que foi lançada sobre a vida desta pessoa. Em nome de Jesus, anula agora, meu Deus. Anula agora, meu Pai, os decretos satânicos pelo poder do sangue de Jesus. Destrua os decretos das trevas pelo poder do teu sangue. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Pai, nós clamamos e pedimos. Anula a oração contrária, anula a oração da bruxaria, anula a oração feita no centro da macumba. Oração feita, meu Deus, para aqueles que não gostam de nós, até mesmo estando como nossos irmãos estão orando contra nós, estão desejando o nosso mal, desejando a nossa morte. Em nome de Jesus, que toda oração contrária seja dispersada nos ares, seja dispersada
lançado agora em nome de Jesus. Seja destruído agora, seja anulado agora. Envia fogo consumidor e queima todos os decretos das trevas em nome de Jesus. Queima as armas forjadas e preparadas. Desfaz o cerco maligno, satânico e diabólico. Desfaz os decretos das trevas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal retroceda. Toda armadilha, cilada, laço, embaraço, mentira, calúnia, malfazejo, em nome de Jesus, todo mal seja revelado, venha para a luz, seja desfeito, quebrado e anulado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que fiquem humilhados e confundidos os nossos adversários, tudo que se levanta contra o povo de Deus, porque maior é os que estão pelejando, maior é o exército do Senhor, que pelejam em favor do seu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva contigo, Pai, ansiedade, angústia, frustração, medo, em nome de Jesus, e que todo mal, tudo que foi escrito, assinado, decretado pelo inferno, pelas trevas, pelo diabo, em nome de Jesus, seja anulado, seja destruído, cancelado e lançado por terra e queimado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que pelo poder da oração, todo o céu se movimenta em nosso favor. Amém? Que você Amém. fique na paz do Senhor Jesus. Nós amamos vocês em Cristo e nós voltamos amanhã. Fica na paz.